Marcos Araújo enaltecia em tantos feitos o seu amor pelas pessoas, o seu amor pela humanidade e o senso de fraternidade. Porque o Cântico das Criaturas de São Francisco é um enaltecimento à cultura de fraternidade tão necessária nos dias de hoje. Quando a gente fala mal dos outros, quando nos falta empatia, ou seja, colocar o sapato do outro para sentir o calo e o caminho que o outro faz, é justamente porque nos falta senso de irmandade. Nós não reconhecemos no outro o ser humano que está em nós e vice-versa. E Padre Sato nos ensina de fato todo dia. Marcos fez um aceno sobre a vida de Padre Sato na igreja. Vocês precisam ver, e eu digo sem sombra de dúvida porque acompanho as coisas muito de perto, o padre mais atualizado da diocese é Padre Sato. Os primeiros documentos da Santa Sé, as primeiras coisas que saem do Vaticano, tudo Padre Sato era o primeiro a ler, Antônio Francisco. Hoje, porque tem mais tempo, mas sempre assim o fez. Quando sai um livro de uma teologia específica, quando eu chego lá no birô dele, Nivaldo, está lá o livro em cima do birô do Padre Sato. E às vezes ele é tão generoso que imprime a homilia do Papa para ele e imprime para mim. Eu chego da missa todo domingo, é o nosso colóquio. Quando eu chego está aqui em sua copa, porque a homilia está bonita demais, leia. E assim a gente vai viver a nossa vida. De fato, o Padre Sato tem esse senso de irmandade, e Marcos colocava muito bem, para com todos os padres, junto com Dom Mariano e eu, foi quem mais lutou para que os padres jovens fossem estudar em Roma, em Recife, e chama para saber o que é que vai estudar, qual é a disciplina teológica que vai lecionar, ajuda, endereça no sentido da vida, no sentido vocacional mesmo do conhecimento epistemológico, e de fato é um homem que marca nossas vidas, os nossos itinerários, que marca de fato tudo aquilo que nós fazemos como igreja. Eu disse a ele: homem, o senhor é a maior autoridade do clero do Rio Grande do Norte. O senhor não tem a dúvida disso. Besteira sua, besteira não, é verdade. Porque quem muito deu. O Padre Sato não foi visitar só aquela situação de Paulo dos Ferros, foi visitar inclusive políticos presos do nosso estado. E muitos que se emocionaram quando ele chegou. Isso é ato de generosidade, é o ato de quem está no mundo não para julgar as pessoas, mas para amar as pessoas e para fazer bem a elas. Um dos maiores bens que ele fez entre tantos foi sempre a pauta da educação, que deveria ser a pauta prioritária de toda e qualquer sociedade. Não existe, como Marcos disse, um povo emancipado sem uma educação clara. Por isso a luta pela UERJ, por isso a luta pela educação pública. Quando se instala um novo bairro, todos os prefeitos últimos ouviram isso: cadê o espaço para construir uma escola? É um homem que tem uma visão e que sabe que essa pauta é a mais importante. Nos chama para saber das coisas da escola. Diz a minha Glória Honor: olha, o coordenador tem que ir para dentro de sala de aula para saber o que está acontecendo. Porque se a educação presencial não está boa, imagina a educação EAD. Ele faz essa crítica, eu também faço. Então é muito importante não esquecermos o que Padre Sato fez, mas é muito importante também não imitar por imitar, mas seguir de certo modo o espaço de Padre Sato, sobretudo nessa capacidade de amar. Eu ouvi em um dos seus discursos, por ocasião do livro que lançou 50 das suas reflexões no programa 105 FM, ele dizia: eu não quero nunca obrigar ninguém, está aqui o livro, eu só não quero nunca ser injustiçado. E nós nunca, Padre Sato, poderemos cometer nenhuma injustiça com o Senhor, porque nessa existência na Terra, nesses 93 anos, o Senhor somente amou, serviu e fez o bem. E por isso que nós queremos encerrar rezando o Pai Nosso. Eu queria rezar com a igreja, para ficar sentados mesmo. E o Pai Nosso, para mim, não é só uma oração, é um poema. É um poema que Jesus ensina aos seus discípulos, Antônio Francisco. O cardeal, que hoje é responsável pelo Ministério da Educação e da Cultura, que a gente chama em italiano de Dicastério, junto ao Papa Francisco, nos chama o cardeal Tolentino. É um grande poeta. Inclusive Tolentino dizia esses dias: o cotidiano não nos basta. O cotidiano é o espaço da repetição, é o espaço onde surgem os preconceitos, né? Dinâmica da irracionalidade. O cotidiano é o lugar onde a gente perde os sonhos. O cotidiano é o lugar que rouba as nossas alegrias. Ele diz: portanto, tornemo-nos um poema. O poema supera o limite da realidade plena e nos permite viver em outros mundos, outros amores, outras possibilidades, reconhecer o valor da amizade, reconhecer o valor de tudo, com o trocadilho das palavras. Então o cardeal Tolentino nos ensina muito bem isso, e o poema que Jesus ensina é sem dúvida o Pai Nosso, que parece não ser revolucionário, mas é profundamente.
Porque na época de Jesus não se chamava Deus pelo nome de Pai. O que menos se reconhecia Deus era pelo nome de Pai. Reconhecia como Criador, como soberano. Deus era tão distante do homem que o homem não poderia se aproximar de Deus. Imagine a mulher, que nunca poderia entrar no templo. A mulher entrar no templo de Jerusalém, que agora não existe mais, só o Muro das Lamentações, ganhava na justiça agora um pedacinho, porque a mulher não podia rezar no templo. E aí quando iam chamar Deus era Altíssimo, Santíssimo, era tanto nome que eu acho que para chegar em Deus passava uma vida. E Jesus sentado numa pedra ensinando os discípulos como um bom professor disse, quando for chamar Deus, quando for rezar a Deus, não faça muitas palavras, simplesmente o chame pelo nome de Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós somos de Pau dos Ferros e sou de Pauferrense católico, é muito devoto da Nossa Senhora da Conceição. Que acredita até que quem não é católico, irmã Zelândia, ama a Nossa Senhora da Conceição, que é a dona daquelas terras todas. Eu queria saudar Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Vida longa, Padre Sátiro. Quem sabe, e se Deus quiser, a gente não celebra o seu centenário. E um abraço carinhoso a todos e, mais uma vez, obrigado à Academia por tanta generosidade, por tanto afinco, por tanto trabalho em Mossoró. Um abraço.